Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando a sabotagem doentia e nojenta dessa gente medíocre. Enfim, estão sabotando tudo aqui na minha vida, meu doutorado, estão aqui, ó, metidos aqui no sistema do aparelho, perturbando, enchendo o saco com hackeamento, com nojeira, com baixo nível. E a gente vai seguindo aqui, apesar desses bandidos desgraçados que não me deixam em paz. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os livros de bolso da LPM, tá? Que são aí uma alternativa bacana, né, para quem está com menos dinheiro no bolso, para quem está aí com, né, uma certa dificuldade financeira, mas quer continuar lendo, né? Eu já passei por uma situação financeira muito ruim na minha vida, e aí os livros de bolso salvaram a lavoura ali, né? Porque eles são baratos, né? Você encontra aí livros, né, de menos de R$10, né? Alguns ali entre 10 e 20 reais, e eu vou mostrar alguns para vocês aqui, tá? Eu tenho, na verdade, aqui dezenas deles, talvez até mais de 100, né, de livros de bolso, mas eu separei alguns aqui da LPM que eu já li, tá? Eu tenho outros, eu contei ali, tem mais de 10 que eu não li ainda dessa coleção, mas todos os que eu li eu separei aqui, vou mostrar para vocês, tá? Até para dar umas dicas aí. E, enfim, e falar um pouco sobre isso, né? Porque inclusive hoje, com a questão da Amazon, né, dos sites aí, você consegue esses livros até mais barato ainda do que na livraria, né? Então são aí uma alternativa muito legal para quem quer continuar lendo e está meio ruim de grana ali, tá faltando um cascalho. Você vai e investe no livro de bolso, porque, enfim, você pode manter a sua leitura, né, com pouco dinheiro, tá? Antes de começar a falar dos livros, relembrando aqui para vocês, tá? Tô com o meu novo livro aqui de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Publicado pela Multifoco, é o meu terceiro livro de poemas, o quinto pela Multifoco e o nono livro, tá? E vou tentar publicar mais um esse ano ainda, tá? Se tudo ajudar aqui, né? Se essa gentalha nojenta não estragar, porque tudo que eles metem a pata eles estragam, destroem, poluem. Mas enfim, se não atrapalharem, eu vou tentar publicar mais um esse ano, tá? Mas enfim, tô com esse aqui, tá bom? E o Zap tá aqui, tá na descrição do vídeo, para quem quiser entrar em contato comigo aí para poder adquirir o livro, tá bom? Vai autografado, tudo mais, certo, pessoal? Enfim, e aí, só para lembrar vocês também aqui, mais uma vez, a caneca do canal, né? Que, enfim, que também a gente vende aqui também, tá? Tá aí, ó, a nossa caneca transada aí, viu? A gente vende aqui no canal, apesar desses bandidinhos de quinta categoria, a gente vende aqui né, para poder tentar continuar com esse projeto aqui, que é o único que eles não meteram a pata para poluir com o baixo nível deles, com a mediocridade deles, com o lixo que eles são, né? E a gente faz também aqui o adesivo, né? Tá aqui, ó, tá? O adesivo do outro lado de cá, certo? E, enfim, é só mandar mensagem aí que a gente negocia. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui a mostrar os livros de bolso, tá? Da LPM, que são já clássicos aí da galera que gosta de livros e que está sempre se atualizando, tá? Vou mostrar alguns para vocês aqui. E, enfim, de repente eu faço até mais um vídeo para a semana que vem, tá? Mostrando outros livros, porque a Martin Claret também tem uma coleção de bolso. E tem outras editoras que fazem livros de bolso também. Eu tenho de várias editoras aqui e posso fazer de repente até mais 2 vídeos sobre isso durante o ano aí, tá? Enfim, pessoal, o primeiro que eu mostro para vocês é esse romance aqui do Moacir Scliar, tá? O Exército de um Homem Só, que é uma espécie de uma sátira melancólica que ele faz, né, de uma certa utopia de esquerda. Enfim, com o Capitão Birobidzhan, né, que é um personagem ali já icônico aí da literatura brasileira, tá? E inclusive existe um trecho de uma música do Engenheiros do Havaí também que cita, né, o exército de um homem só, sem bandeira, né? Enfim, tá? Então esse é um romance interessante do Moacir Scliar. Eu já li isso aqui tem tem muito tempo que eu li, mas é uma história bacana aí que vale a pena acessar, tá? E tá aqui no livrinho de bolso aqui da LPM, beleza? Que mais, pessoal? Que eu tenho aqui da LPM, a primeira investigação de Maigret, né? Do Simenon, tá? Que é um detetive, né? O Maigret é um detetive do Simenon e o nome dele
tem conexão com o Magritte, né, o pintor. E, enfim, e o Simenon, inclusive, tem uma curiosidade bacana sobre o Simenon. Ele é um autor que escreveu, assim, né, uma quantidade gigantesca de livros. Assim, é uma das pessoas que mais escreveu livro na história. E em termos de quantidade mesmo, né, de romances publicados. Depois eu vou conferir mas eu acho que ele fez mais de 1000, assim, um negócio impressionante. Enfim, aí tem o Magritte, que é o detetive dele, e esse aqui é a primeira investigação do Magritte, tá? Vale muito a pena também, aí, livrinho de bolso da LPM. Outro livrinho da LPM aqui que eu tenho é esse livro aqui com 3 contos do Gustave Flaubert, tá? Uma Alma Simples, que é a história de uma menina que é Felicite, eu acho o nome dela. Deixa eu ver aqui se é Felicite o nome dela, porque eu realmente esqueci. Esse livro também eu li há muito tempo. Eu li esse livro antes da faculdade, tá? Mas eu acho que é isso, é Felicite o nome dela. Depois eu procuro aqui para mostrar para vocês. E aí tem mais 2 histórias, né? Que é a Lenda de San Julián o Hospitaleiro, tá? E Herodíade, certo? Felicite, tá aqui, a história de Felicite, uma empregada doméstica sozinha no mundo, tá? Em A Lenda de San Julián o Hospitaleiro, domina o clima de conto de fadas medieval e o tema é a violência e a religiosidade de um jovem caçador e parricida. E em Herodíade, o autor recua ainda mais no tempo para o início da era cristã e mostra um profeta que é objeto da ira dos judeus e romanos e do amor de homens e mulheres. Então são 3 contos do Flaubert, Gustave Flaubert, tá? Que é o autor do Madame Bovary, que é um dos romances mais conhecidos aí da história da literatura, tá bom? Que mais? Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, poeta de origem tcheca ali, né? Enfim, grande livro também, muito interessante, as cartas que ele vai trocando com um rapaz lá que estava querendo aprender poesia, né? Eu não sei se tem o nome do garoto aqui. Sim, tem Franz Capus, né? Ele aspira a tornar-se poeta e pede conselhos ao já famoso escritor, que é o Rainer Maria Rilke, tá? Eu tenho livros do Rilke aqui também, é um ótimo poeta. Enfim, e vale muito a dica desse livro, Cartas a um Jovem Poeta, que é um clássico também da literatura, né? E é indicado inclusive para quem tem intenção de começar a produzir poesia, ou enfim, já está escrevendo poesia, mas quer aprender, quer escrever melhor e tal. Tem umas dicas legais aqui do Rilke, que é um grande poeta aí da história da literatura, tá? Então, mais uma dica bacana aqui, pessoal. Outra dica legal é a Carta do Pero Vaz de Caminha, tá? O Descobrimento do Brasil, que é um texto fundamental, tá? da literatura brasileira, é o texto inaugural ali do Brasil, né? No qual o Caminha, que era ali um ajudante ali do Pedro Álvares Cabral, ele envia essa carta para poder contar o que ele tinha, né, acabado de ver ali no Brasil e tal, os indígenas, né, a natureza e tudo mais. E a gente vai aprendendo aí a forma como aquele colonialismo português começou a se constituir já nessa carta aqui. Ao mesmo tempo tem também um aspecto literário ali, né, a forma de escrita e tal, é bem interessante, tá? A Carta do Caminha. Eu tenho, na verdade, 2 edições de bolso aqui dessa carta, essa aqui da LPM e uma da Martin Claret, que está lá, tá? E cito para vocês essa aqui, que é outra dica aqui de hoje, tá? Esse livro aqui do Salvador Dalí, Libelo contra a Arte Moderna, tá? Que é um texto muito interessante do Salvador Dalí. Aqui, inclusive, tá vendo aqui, R$8, né? Foi baratinho mesmo esse livro. E um texto fantástico do Dalí, porque ele era né? Todo mundo sabe que ele era um pintor surrealista, um dos ícones ali do surrealismo. E aqui ele já vai fazendo críticas à própria ideia de vanguarda, à ideia de arte moderna e tal. Ele já estava querendo romper com isso naquele momento e tentar outras vias ali de raciocínio. E é interessante ler os argumentos dele aqui, tá? É um texto bem legal, bem bacana, com várias tiradas aqui rebeldes do Dalí, no melhor sentido do termo, tá? E vale muito a pena ler porque, enfim, o Dalí não era só um pintor, né? Ele também escrevia algumas coisas para poder tentar,
enfim, explicar ali os conceitos dele, a forma como ele entendia, né, o papel do surrealismo na arte de vanguarda, enfim, e o que poderia ser feito, né, no futuro também, tá? Então, um texto muito bacana do Dalí, vale muito a pena aí indicar para vocês. Esse livro aqui também, do Luiz Augusto Fischer, Literatura Brasileira, Modo de Usar, tá? Nesse livro aqui, ele vai falar, dentre outras coisas, de roteiros alternativos, tá? Para você pensar a literatura, para você ensinar a literatura, para você estudar a literatura, né? Porque existem os roteiros mais clássicos, que são aqueles que a gente aprende na escola, que a gente ensina na escola, que são o roteiro histórico, né? E o roteiro que fica centrado nos movimentos literários, nos autores e nos livros, né? Nas obras propriamente ditas, tá? Esses são, né, os modos mais clássicos, aí, mais tradicionais de ensinar literatura. E aí o Luiz Augusto Fischer, ele aqui traz alternativas de roteiros, enfim, de sequências, né, que não são tão retas assim, que você pode usar para poder, enfim, né, colocar a literatura ali como um tema, né, na sala de aula ou mesmo no seu próprio estudo ali pessoal, tá? Então, um livro muito bacana aqui do Fischer, tá? E vale muito a pena essa dica aí também da LPM. Tem esse livro aqui que é um clássico também, né? A Bíblia do Caos, do Milor Fernandes. Já usei ele várias vezes aqui no canal, né? Porque o Milor tem várias tiradas interessantes, algumas também que eu discordo, outras muito bacanas. E esse livro aqui é um livro, né, gigante aqui, né? Vamos ver aqui quantas páginas ele tem. Tem 620 páginas. Então, quer dizer, né, coisa pra caramba aqui. São as tiradas aí, né, os aforismos do Milor Fernandes. E, enfim, muita coisa bacana. O Milor é uma grande figura do pensamento brasileiro. Era cartunista, mas também escritor, cronista, né? Então tem muita coisa legal do Milor nessa edição aqui da Martin Claret, da LPM, tá? O que mais, pessoal? Aqui, ó, esse livrinho aqui, Ora Bolas, que é um livro do Mário Quintana, né, com tiradas de humor, e aí tem umas sacadas bem corrosivas aqui. O Quintana tinha, né, ele tinha uma veia crítica muito interessante assim de acessar também, né, para além da poesia dele, que eu estou lendo um livro de poemas dele agora. Enfim, então tá aqui para vocês a dica, tá? O humor de Mário Quintana. Aqui são tiradas mais ligadas ao humor mesmo, né? Não são os poemas tradicionais dele, tá? Mas vale muito a pena acessar também o Ora Bolas, certo? Da LPM também. O que mais, pessoal? Aqui esse livro aqui, tá? Ele traz 3 textos do Darcy Ribeiro, tá? Que é um dos maiores pensadores brasileiros aí da educação, da antropologia, da história brasileira, né? E aqui tem 3 textos dele. Um se chama O Irá vai ao encontro de Maíra, né? Que é uma história dele lá ligada à questão de indígenas, né? Uma introdução à Casa Grande Senzala, tá? Que ele faz um comentário ali sobre o trabalho do Gilberto Freire, né? E Salvador Allende e a Esquerda Desvairada, né? E aí ele faz um comentário aqui sobre a questão do Allende lá no Chile, tá? Então, esse livro aqui também é muito interessante. Eu não li esse texto do primeiro, né, e o do Allende, mas esse o segundo, a Introdução à Casa Grande Senzala, eu li, muito interessante, tá? E, enfim, vale muito a pena aí, porque, né, merreca, né? E aí você tem acesso a um dos maiores pensadores brasileiros por uma grana ali bem acessível, tá? Então vale muito a pena essa dica aí do Darcy também, certo? Esse aqui é um livro que eu achei por acaso uma vez na livraria, tá? Nem sabia que existiam esses contos aqui, que são contos de fantasmas do Daniel Defoe, né? Que é o autor do Robinson Crusoe, né? Então, quer dizer, é muito interessante. Eu não li todos também, tem alguns aqui que eu li, muito legal, porque uma faceta diferente aí do Daniel Defoe nesse livro aqui, que é um livrinho de bolso também da LPM, tá? Eu sempre fui rato de livraria, né? Ia, enfim, antigamente, né,
quando eu estava com a minha vida tranquila, ia toda semana umas 2 vezes, ficava lá procurando coisas, e você sempre acha novidades interessantes, coisas que não estão nesse roteiro tradicional. E por isso que é bacana, né? É muito triste que as livrarias estejam acabando, né? Por conta da Amazon, enfim. Você pode fazer essa pesquisa no site também, né? Mas eu acho que tem uma diferença, né? Tem uma diferença de você... porque o site, ele, para além de não ter o contato físico com o livro, ele também fica muito preso aos algoritmos, né? E aí você não tem aquela liberdade, aquela espontaneidade de flutuar na livraria e entrar em contato com novidades ali, com coisas que você nem imaginava que existiam, de repente aparecem para você ali, né? Então, enfim, isso foi o caso com esse livro aqui do Daniel Defoe, tá? E com vários outros que eu tenho aqui, porque essa visita à livraria, essa visita frequente à livraria, é um exercício bacana e que te coloca em contato ali com essa possibilidade de encontrar coisas novas, coisas legais ali que podem te ajudar e que podem, enfim, enriquecer aí a sua leitura, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. O que mais? Esse aqui do Donald Schuller é o Origens do Discurso Democrático. Eu já li esse livro também há muito tempo. Ele está com uns papéis velhos aqui, porque na época eu nem rabiscava livro ainda, eu colocava as anotações nos papéis, né? Mas enfim, muito legal esse livro também do Donald Schuller. Ele vai falar da Grécia, né? Da história grega ali, de como que surge essa ideia de democracia e tal. Muito interessante também esse livro aqui, tá? E tem, inclusive, na capa aqui se não me engano, isso aqui é um quadro do Dalí, né? Na capa aqui desse livro, tá? Origens do Discurso Democrático. Outro livrinho também bacana, que é uma dica boa aqui, A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer, né? Filósofo. E muito interessante também, porque aqui ele vai falar sobre essa questão, né? Do estilo, né? Enfim, da rotina de escrever. Tem uns temas legais aqui, tá? Vê o índice aqui, ó. Vários temas interessantes que ele aborda. Eu também não li todos os capítulos desse livro não, mas vale muito a pena. Sobre a erudição e os eruditos, né? A escrita e o estilo, né? Sobre a leitura e os livros, a linguagem, né? Tudo que tem conexão com a escrita, com os livros, com a leitura, né? O Schopenhauer fala sobre isso aqui nesse livrinho bacana também da LPM, tá? Então, pessoal, tá aí mais uma dica aqui de hoje, certo? E a LPM também tem uns livrinhos que são de bolso e são curtos, né? Esse aqui, por exemplo, ele tem 60 páginas, né? E tá aqui, é um conto do Nikolai Gogol, o escritor russo, né? Que para mim é um dos mais brilhantes, né? Os 2 escritores russos que eu mais gosto são o Gogol e o Nabokov, são 2 gênios assim, da literatura. O Dostoiévski também, né, obviamente, mas eu li pouca coisa do Dostoiévski, né, então eu posso falar mais do Gogol e do Nabokov, tá? Então tá aqui, esse conto também é sensacional, uma história muito interessante, tá? De um pintor, lá, Tchartkov o nome dele, e ele começa a evoluir na pintura e tal, e aí daqui a pouco ele consegue clientes, e tem umas situações inusitadas com ele também que acontecem, muito bacana, tá? O retrato, essa história, e tem essa questão do retrato lá, que é uma questão chave da história do Gogol, tá? Outro livro aqui desses de bolso e pequenos é esse aqui, esse conto do Edgar Allan Poe, O Mistério de Mary Roget, que é uma história muito interessante também, tá? Conta a história do assassinato dessa menina, né? Mary Roget, e o Edgar Allan Poe foi estudar o contexto lá do assassinato, e aí ele decidiu escrever um conto sobre o assassinato. E no conto ele construiu inclusive algumas alternativas a algumas questões que ainda não tinham sido verificadas ali, descobertas também, né, pela polícia e tudo mais. E parece que, pelo que consta, ele acertou todas. É um negócio assim impressionante e é um conto muito interessante aí do Edgar Allan Poe, tá? O Mistério de Mary Roget, também aqui com, se não me engano, com 60 páginas também, né? Muito legal esse livrinho de bolsa aqui também da LPM, tá? Que mais, pessoal? Ó, tem aqui 3 livrinhos do Fernando Pessoa, tá? Esse aqui é um compilado de poesias dele, certo?
Então tem vários poemas aqui que são, né, os mais famosos do Fernando Pessoa, tá? Enfim, né? O Tabacaria tá aqui, né? Que mais? E aqui na verdade tem os poemas do Alberto Caeiro, né? Poema em linha reta, certo? Que são são trabalhos mais famosos do Fernando Pessoa, estão nesse livrinho aqui, baratinho também, tá? Escrito num livro abandonado em viagem, o Tabacaria está aqui na página 63, tá? Enfim, e uma série de outros legais aqui, tá? Nessa edição de bolso também da LPM, tá? Outro pessoal do Fernando Pessoa é o Mensagem, né? Que parece que foi o único que ele publicou em vida, né? E, enfim, tá aqui também em bolso nessa coleção da LPM, tá? Muito legal também aqui, tá? E baratinho, enfim, né? Acessível a todo mundo, tá? E aqui, esse aqui também é muito interessante porque ele é um pouco maior, né? E ele tem poemas inéditos e poemas dramáticos do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa também escreveu peças de teatro, além de escrever também poemas dramáticos, né, que tinham essa mistura, né, entre o teatro e a poesia. Então, muito interessante também esse livro aqui de bolso da LPM, tá? Super acessível aí para a galera. Vamos ver aqui o tempo, né? Tem tempo suficiente para a gente finalizar aqui, porque tem mais, acho que vai ter mais 5 livros aqui. Esse aqui é legal demais, tá? Ó, guia de leitura 100 autores que você precisa ler. Tá? Então aqui tem uma lista de grandes escritores e com os respectivos resumos e uma lista de livros, assim, os mais importantes de cada um, tá? Certo? Esse livrinho aqui é fantástico, eu li quase todos os resumos que tem aqui, é genial. E ó, vamos ver aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, tá? Albert Camus, né? Alexandre Dumas, Anton Chekhov, escritor russo, Arthur Schnitzler, enfim, né, Bram Stoker, Charles Dickens, Clarice Lispector, né, Edgar Allan Poe, o que mais que tem aqui? Muita coisa legal. Ernest Hemingway, Dostoiévski, Kafka, enfim, Gabriel Garcia Marques, Flaubert, Guy de Maupassant, que também é um grande escritor. Aliás, eu tenho um livro do Maupassant dessa coleção aqui, eu não separei porque ele tá numa outra pilha ali para escrever um artigo, então também é uma dica boa, tá? O Guy de Maupassant, que são os contos fantásticos do Guy de Maupassant. James Joyce, né? Guimarães Rosa, Goethe, Borges, Saramago, Cortázar, né? Só fera, Machado de Assis, Marcel Proust, Mark Twain, enfim, né? Raymond Chandler, que mais? Oscar Wilde, né? Também, que é um escritor genial. Umberto Eco, Nabokov, tá? E o William Faulkner e o William Shakespeare, né? Finalizam aqui a lista, tá? Então tá aí esse livrinho também é muito legal, um guia de leitura, já usei inclusive em sala de aula também para poder discutir com os alunos lá, porque são textos curtos, tem 2 páginas ali, dá para ler rápido e você consegue ali desenhar, né, o início de um debate muito bacana também para quem é professor, tá? Então tá aí a dica. 100 autores que você precisa ler. Tem alguns autores que não estão aqui, tá? Depois eu acho que eu já fiz um vídeo sobre esse livro aqui, depois eu vou conferir, mas enfim, tem autores que não aparecem aqui, também são importantes. Para além do fato, também ele não trabalha com os autores contemporâneos, né? Então isso é interessante ver isso, porque tem muita gente boa aí da segunda metade do século XX que não está aqui, tá? Mas enfim, de qualquer maneira, é um livro muito legal, tá? Porque trabalha com os clássicos, né? Esse aqui também é um clássico, né? Do Leon Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, que é considerado por muitos aí a novela mais bem feita, né? da história da literatura. É um grande livro, realmente uma história muito interessante, tá? Que conta ali enfim, esse processo de doença do Ivan Ilitch, e aos pouquinhos, né, ele vai piorando, enfim, e o livro conta essa narrativa aí de maneira muito interessante, tá? Enfim, vale muito a pena, literatura russa também de qualidade, certo? Da mesma forma que o Gogol, o Nabokov,
o Tolstói também é um grande escritor, né? E esse é um clássico da literatura. Vamos lá, faltam só 3 aqui, tá, pessoal? Os textos anarquistas do Mikhail Bakunin também é muito importante aí, quem tem interesse em aprofundar política também é bacana acessar isso aqui, ler, né, as teses do Bakunin, as críticas que ele faz ali ao comunismo, né, o que ele acha que está faltando, né, enfim, e as propostas radicais dele. É interessante conhecer porque é um pensador aí muito importante da história da humanidade, tá? Então tá aí os textos anarquistas, né, do Mikhail Bakunin. E também ajuda a entender uma série de outros movimentos que surgiram depois, não apenas o comunismo que eu digo, né, o comunismo nas suas práticas ali do século XX e tal, mas também até mesmo movimentos de contracultura e artísticos, né, porque carregam muito de algumas coisas que o Bakunin traz aqui, tá? E alguns desses movimentos beberam no Bakunin, leram o Bakunin também, isso é muito interessante, muito importante aí para entender esses processos, tá, pessoal? Então tá aí Mikhail Alexandrovich Bakunin. E os 2 últimos para finalizar aqui, tá? Isso aqui são os contos dos irmãos Grimm, né? Que é um clássico da literatura infanto-juvenil, né? Tem muita coisa interessante aqui também, tá? Livros que são clássicos, né? Aí tem o Príncipe Sapo aqui. Eu já trabalhei esse livro no ensino fundamental, né? E você tem a Gata Borralheira, várias histórias que são realmente conhecidas, hoje são, né, clássicos, né? E, enfim, os irmãos Grimm e o Hans Christian Andersen, né, são os grandes escritores aí dessa linha. Tá? Quem escreve muito sobre isso no Brasil é a Ana Maria Machado também, ela faz muitos textos sobre isso, né? Então é isso aqui, né? Tem, enfim, o camundongo, o pássaro e a linguiça, o nariz, né? A água da vida, João e sua esposa Maria, né? São essas histórias conhecidas, o jovem gigante, o alfaiate, o príncipe sapo e tudo mais, tá? E tem um texto também, uma introdução aqui contando um pouquinho sobre quem são os irmãos Grimm, né? Então vale a pena aí também, tá, acessar esse texto, que é um livro de bolso da LPM. E o último que eu mostro para vocês aqui também é um livro sensacional, tá, que é esse aqui, A Arte da Ficção, do David Lodge, né? Então nesse livro aqui ele vai discutir não autores e obras, mas vai discutir... como é que eu vou dizer? Ele vai discutir certas perspectivas e métodos, tá, de produção literária. Tá? É um livro muito interessante porque traz isso, né? Quer ver? Ver o índice aqui. Eu também já li tem um tempo esse livro. Enfim, né? Tipos de literatura. Né? Então, por exemplo, como se faz um começo, né? Grandes começos da literatura, de livros, narrativa de suspense, o romance epistolar, né, o ponto de vista, e ele fala do Henry James, né, a questão do mistério, o monólogo interior, né, que o James Joyce é um dos ícones aí do monólogo interior, fluxo de consciência, enfim, né, a intertextualidade, que é um tema muito, né, muito atual, né, e ele fala do Joseph Conrad, né, o realismo mágico, né, que tem aqui na América Latina, tem vários escritores aqui do realismo mágico, Gabriel Garcia Marques, né, o próprio Borges e tal, e ele fala aqui do Milan Kundera, né, que também é um autor muito conhecido do realismo mágico, tá? E fala também da polifonia, enfim, do simbolismo, da epifania, que a Clarice Lispector também aqui no Brasil, né, fez sucesso com esse tipo de texto. Enfim, o surrealismo, ironia, tá? Escolha de título, enfim, né? Metaficção e uma série de outras coisas bacanas aqui, tá? Nesse livro do James Lodge, A Arte da Ficção. Beleza, pessoal? Então é isso, livros de bolso aí da LPM, que são alternativas bacanas, né? Para quem está sem grana, para quem está ali passando por uma dificuldade financeira, mas não quer parar de ler, tá? Então é isso, pessoal. A gente volta no próximo vídeo do canal, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.